Olá! Nessa aula prática, aprenderemos a utilizar o conversor AD do kit para medição de temperatura. O principal objetivo dessa aula é que vocês integrem a biblioteca para conversão AD com o código de projeto de vocês. Essa biblioteca permitirá a leitura do sensor de temperatura presente no kit, que por sua vez permitirá a obtenção da temperatura do aquecedor presente no kit. Também é um objetivo que vocês aprendam a utilizar uma lookup table, uma tabela, para converter um valor de conversão AD para a temperatura. Também é objetivo que vocês aprendam a configurar e utilizar o conversor AD do microcontrolador utilizado na disciplina. E por fim, aprimorar os conhecimentos requeridos para a configuração do microcontrolador através da manipulação dos registradores e bibliotecas. Inicialmente, eu ia passar para vocês implementarem toda a biblioteca para controlar o conversor AD. Mas como achei que isso ficaria demasiadamente complicado para vocês nesse momento, tendo em vista esse momento excepcional que passamos, e também considerando que essa disciplina não é só uma disciplina de microcontroladores, é uma disciplina de projeto de sistemas embarcados, onde temos que aprender coisas além de programar microcontroladores, eu decidi passar a biblioteca para vocês, que faz essa configuração e operação do conversor AD. Vou explicar como usar essas funções e vocês terão que integrar elas ao projeto, que será útil para o projeto final. Na verdade, o conversor AD era o último periférico do kit de desenvolvimento que faltava para vocês construírem o projeto final de vocês, que é o controlador de temperatura. Então, essa aula é bastante importante para que a gente feche esse conteúdo e nas aulas seguintes vocês irão implementar só a lógica, terminar de implementar a lógica de controle do controlador de temperatura, que integrará todos os periféricos que nós vimos no decorrer do curso. Como todos sabemos, no kit nós temos um cooler, que é esse dispositivo preto, temos um resistor aquecedor de 60 ohms, de 5 watts, e temos um sensor de temperatura, que está destacado na imagem, que é esse dispositivo laranja com a barrinha preta, que é um diodo, né? Nesse kit, um diodo é utilizado como sensor de temperatura. E além do diodo, há um circuito de condicionamento do sinal desse diodo para levar um sinal analógico para o pino do conversor AD do microcontrolador target. O sinal analógico proporcional à temperatura que sai do circuito de condicionamento do diodo, ele é conectado ao pino PTE21 do nosso microcontrolador, que é uma entrada analógica do módulo conversor AD, que nesse kit possui 16 bits e implementa o modo de conversão através de aproximações sucessivas. Em nossa aplicação, esse ADC é configurado para operar somente com 8 bits, então não estamos usando todos os 16 bits de resolução do microcontrolador, utilizaremos menos. Uma coisa muito importante, quando tiverem com o kit em mãos, tomem muito cuidado para que a temperatura do resistor nunca ultrapasse 90 graus Celsius para evitar que o diodo seja danificado. Perfeito, então para evitar isso, inicialmente é bom limitar o Duty Cycle do resistor, que é o aquecedor, para 50% no máximo. Só depois que tiverem confiança que tudo funciona direitinho, vocês podem aumentar essa temperatura. De qualquer forma, eu recomendo vocês para que no código final tenha uma rotina de segurança que, se por acaso a temperatura passar de 90 graus, ele desligue o aquecedor independente do controlador. Então lembrem-se disso. Tomem nota. O princípio de operação de um diodo como sensor de temperatura vem do fato que a tensão sobre um diodo diretamente polarizado diminui de forma quase linear com o aumento da temperatura. Bem, se tivermos uma fonte de tensão, um resistor em série para limitar a corrente e um diodo nesse circuito polarizado de forma direta, teremos uma tensão sobre esse diodo e terá uma corrente circulando nessa malha. Se a temperatura desse diodo aumentar, a diferença de potencial entre os dois terminais do diodo diminuirá de forma quase linear. Com base tendo isso em mente,
vamos estudar o circuito completo de condicionamento do sinal do diodo. Esse circuito é composto por um diodo e seu circuito de polarização, de alimentação, nada mais é do que uma fonte e um resistor, um amplificador operacional na configuração inversora e uma fonte de tensão de referência, cuja essa tensão pode ser configurável através de um trimpote, perfeito? Que é um potenciômetro, aquele potenciômetro azulzinho que você consegue mudar o parafuso com uma chave de fenda para modificar o valor da resistência desse potenciômetro. Quem tiver alguma dúvida, pesquisa na internet o que é trimpote, vai ficar mais claro para vocês. Bem, aqui está toda a ilustração do nosso circuito. Nós temos aqui D1, que é o diodo, o elemento sensor, e aqui nós temos o circuito de polarização. Como eu falei, nada mais é do que uma fonte de tensão constante, com um resistor para controlar a corrente e o diodo. À medida que a temperatura aumentar nesse diodo D1, a temperatura nesse ponto aqui, perdão, a tensão nesse ponto aqui irá diminuir, perfeito? Aqui nós temos um amplificador na configuração inversora, que é composto por um amplificador operacional, esse elemento aqui no formato de um triângulo, e dois resistores, sendo que o ganho desse amplificador ele é igual a menos R7, que é o resistor da alimentação, da malha de alimentação, dividido por R10. Né? Então dá para calcular aí, menos R7 dividido por R10 vai ser igual a menos 33. Então, um sinal que entrar aqui, ele vai aparecer aqui, multiplicado por 33 vezes com, na verdade, não é o sinal que entra aqui nesse terminal. A diferença do sinal entre esses dois terminais aqui vai aparecer aqui na saída, multiplicado por 33 com um sinal invertido, perfeito? Como esse valor aqui é um valor positivo e esse valor aqui é negativo, na verdade, como esse amplificador é na configuração inversora, o sinal negativo que entrar aqui vai sair aqui positivo, pois o sinal aqui é positivo, a tensão positiva. Essa parte de baixo aqui do circuito, onde nós temos aqui representado o trimpote, né, que é um potenciômetro de 1K, nada mais é do que uma fonte, uma referência de tensão, cuja tensão pode ser configurável através desse trimpote. Aqui nesse ponto, movimentando o trimpote, é possível obter uma tensão máxima de 5 volts nesse ponto aqui. Perfeito? Dessa forma, teremos na saída aqui, no caso RA0 seria o pino do microcontrolador PIC, mas nós estamos com essa saída aqui ligada no nosso microcontrolador da Freescale, no pino PTE21, que está ligado ao nosso kit FRDM KL25Z da Freescale, no pino PTE21. E esse valor aqui é um valor positivo de tensão, certo? Que pode ter um offset, ou seja, um valor médio modificado através da movimentação do controle desse potenciômetro aqui, mas esse valor de tensão é diretamente proporcional à temperatura. Quanto mais a temperatura aumenta, mais esse valor de tensão aqui aumenta, certo? O diodo por si só, como a gente viu, a tensão aqui de polarização diminui com a temperatura, mas como ele está ligado a um amplificador inversor, essa tensão aqui fica diretamente proporcional à temperatura. É fornecido para vocês os arquivos adc.c e adc.h que implementam as funções para configuração e controle do conversor AD presente no kit. A função void adc init adc módulo, ela é responsável pela configuração do módulo ADC, pela inicialização do módulo. Ela realiza os seguintes procedimentos. Ela libera o clock para o módulo ADC do kit e para a porta E, que é a porta de entrada do conversor AD para o pino PT21
como entrada analógica, né? Então também faz a configuração desse PTE21 como entrada analógica, mexendo naquele multiplexador do módulo port. Configura o ADC para operar com um clock igual ao bus clock dividido por 2. O bus clock em nosso microcontrolador, ele é configurado para operar com 20 MHz, da forma que está hoje. E como esse clock é dividido por 2, o clock do módulo AD fica um clock de 10 MHz. O divisor de clock é igual a 1, certo? Então realmente o clock fica igual a 10 MHz, mas pode ser dividido, pode ser menor. O conversor é configurado para operar com 8 bits single-ended, apesar de esse conversor dele pode ser configurado para operar de forma diferencial ou single-ended. No caso, usamos ele como single-ended somente com 8 bits. A tensão de referência é para pinos externos e é colocada uma tensão de 3,3 volts nos pinos externos como referência de tensão. Ou seja, a tensão de entrada do conversor AD vai ter que ser no máximo, vai ser entre 0 e 3, tem que ser entre 0 e 3,3 volts. Se aumentar um pouquinho essa tensão, acima dos 3,3, não significa que o conversor AD vai queimar. Tipo, se colocar uns 3,8, 4 volts, não vai queimar. Mas ele vai saturar e vai mostrar o valor máximo como se fosse 3,3 volts. E esse conversor AD é configurado para operar, para fazer uma conversão a cada 24 ciclos de clock, certo? Ele leva 24 ciclos de clock para fazer uma conversão. Considerando que o clock dele é de 10 MHz, cada conversão leva 2,4 microsegundos. E lembrando que com essa configuração, com essa função, esse conversor AD ele é configurado para operar no modo de conversão única. Então, nós teremos que fazer chamada de outras funções para que inicie a conversão, porque só será feita uma conversão a cada chamada da função para inicializar a conversão, e a partir do comando para inicializar a conversão, são necessários 24 ciclos de clock do conversor AD, que equivale a 2,4 microsegundos. Para iniciar a conversão, é necessário chamar a função ADC init conversion, que ela faz justamente isso. Ela fala para o módulo começar a conversão e após 2,4 microsegundos, terciar o resultado da conversão no registrador do resultado da conversão do módulo. Essa função ADC isDone retorna um char, que é uma variável de 8 bits, que identifica se a conversão AD está em curso ou se ela já foi finalizada. Então, se eu fizer uma chamada da função initConversion e um microsegundo depois eu chamar a função ADC isDone, ele vai retornar 0, indicando que a conversão ainda não foi finalizada. E vai retornar 1 quando, depois de 2,4 microsegundos, vai retornar 1, indicando que a conversão está finalizada. Então, sempre antes de obter o dado do conversor, é bom fazer a chamada a essa função ADC isDone para verificar se a conversão já foi finalizada. Por fim, a função ADC getConversionValue retorna um valor inteiro que corresponde ao valor digital obtido pelo módulo ADC. Para vocês utilizarem as funções presentes nos arquivos adc.c e adc.h, vocês precisarão incluir esses arquivos que eu fornecerei para vocês no projeto de vocês. Devem fazer um include na função no qual vocês farão chamadas as funções, provavelmente será a função main. Então você deve fazer um include ao arquivo adc.h. Deve fazer uma chamada à função adc_initModule para configurar o conversor AD e em seguida chamar a função ADC_initConversion para que seja inicializada a primeira conversão. Para obter o valor da conversão, vocês farão a chamada à função ADC_getConversionValue. Em seguida devem chamar novamente a função initConversion para inicializar uma nova conversão. Só que, como eu falei para vocês, antes de chamar a função para fazer a leitura do conversor AD, a função ADC_getConversionValue, verifique se a conversão foi finalizada através da chamada função ADC isDone. Perfeito? Agora, uma coisa é bom que vocês
onde será feita a chamada dessas funções? Numa interrupção, fora da interrupção, num timer? Tem várias formas. Você pode deixar um loop, um if na main, aguardando um if, uma chamada ADC is done. Um if ADC is done, que ele vai ser executado quando a conversão estiver pronta, quando a ADC is done retornar 1, né? E aí pode ficar esse if dentro do loop infinito da main. E quando ele entrar nesse if, ele vai chamar a função ADC get conversion value e em seguida ADC init conversion e vai sair do if e vai ficar no loop infinito também e ele só vai entrar dentro desse if quando a próxima conversão estiver pronta. É a forma mais simples. Outra forma é você fazer uma chamada dessa função através de uma interrupção gerada por um timer, né? Vocês já utilizam o LPTRM0 para gerar uma interrupção para atualização do display e no projeto final será essa provavelmente a forma que vocês utilizarão. Utilizarão um timer para sincronizar todo o circuito, inclusive para fazer uma chamada à conversão AD. Então, uma das outras formas é quando houver uma interrupção do timer, vocês fazerem a leitura do conversor AD e em seguida inicializar a próxima conversão, que assim que houver uma próxima interrupção do timer, vocês poderão obter novamente uma amostra do conversor AD. Essa é a forma que eu recomendo mais para vocês, porque vocês vão ter várias coisas síncronas no sistema de vocês. Vocês vão atualizar o display, vocês vão ter que controlar, modificar periodicamente a temperatura do resistor. Vocês terão que fazer uma chamada a uma função que execute o controlador de temperatura, que vai decidir qual é a potência do resistor e ou do cooler, né? Vocês podem usar o cooler e o resistor ou só um dos dois, vocês vão decidir. Perfeito? E como tudo isso vai ser periódico, eu recomendo vocês terem um timer no programa que vai controlar, sincronizar todo esse procedimento. Perfeito? Também é fornecido para vocês dois arquivos, um chamado LUT-ADC3v3.c e o LUT-ADC3v3.h. Esses arquivos contêm uma lookup table, que nada mais é do que uma tabela que relaciona o valor obtido pela DAC, um valor de 8 bits, com uma temperatura. Então tem aqui uma constante definida nesses arquivos, que é a tabela temp, que vocês terão que incluir lá ela provavelmente na main também do projeto de vocês. Como ela é uma variável global definida em outro arquivo C, além de incluir o arquivo LUT-ADC3v3.h, vocês terão que redeclarar essa variável aqui, mas como um extern, sem o valor dela, se deram só um extern, const, unsigned char e o nome da variável, ponto e vírgula, certo? Para que vocês possam acessar essa variável presente em um outro arquivo. Eu expliquei como fazer isso, quem tem dúvida, eu explico como fazer isso na aula de revisão de linguagem C, mas isso também é fácil ver na internet como utilizar variáveis extern, perfeito? Mas esse vetor é um vetor de 256 posições, que é justamente as 256 possibilidades que o conversor AD pode retornar. E para cada valor do conversor AD, por exemplo, se o conversor AD tiver o valor 5, a temperatura é 0. Se o conversor AD tiver o valor 17, ou 79, perdão, retornar o valor 79, se você for olhar, esse aqui é o 79º valor do vetor, que equivale à temperatura de 17 graus Celsius. E segundo essa tabela aqui, atenção, a temperatura máxima que a gente consegue medir é 77 graus. Então, aquele requisito que a gente iria trabalhar com até 90 graus Celsius, devido a essa restrição aqui da forma que a gente implementou o conversor AD, na verdade a gente vai trabalhar com uma temperatura de 77 graus Celsius, até para ter uma margem de segurança. Então já pode ter um if lá no programa que se chegar ao valor máximo do conversor AD, que é 77 graus, já desligar o aquecedor para evitar danos ao kit. E o que vocês farão nessa atividade? Vocês vão utilizar os arquivos fornecidos nessa aula para o controle e configuração do conversor AD e também utilizarão programas desenvolvidos por vocês em aulas anteriores e desenvolverão um programa que permita a leitura da temperatura através do sensor de temperatura e exibição do valor no display LCD do kit. Vocês devem utilizar como base
o projeto desenvolvido na aula 12, que é aquele projeto que vocês fizeram a configuração do Duct Cycle, implementaram o módulo PWM, né, para o aquecedor e para o cooler. É interessantíssimo porque vocês poderão modificar a temperatura do aquecedor e testar o sistema. Então, o que eu quero que vocês façam? Copiem o projeto da aula 12, criem um novo projeto que é uma cópia do da aula 12 e incluam outras coisas. Quais são outras coisas? Vocês devem incluir os arquivos fornecidos, né, que estão representados aqui, e também devem incluir os arquivos para controle do display LCD, que foi modificado por vocês na aula 8. Podem incluir o arquivo modificado já por vocês. Perfeito? Então, vocês vão pegar a aula que faz o controle do aquecedor e do cooler, da velocidade através do sinal PWM, vão incluir as funções para a leitura do sensor de temperatura através do módulo ADC, vão incluir a função para controle do módulo LCD da aula 8 e também vão incluir a máquina de estado e a comunicação ART que foi feita na aula 16 e 18. Então, basicamente, vocês estão incluindo quase tudo depois da aula 8, né? Então o projeto já está ganhando corpo, isso vai ser já uma parte importante do que vocês farão no final. E eu quero que vocês modifiquem a máquina de estado desenvolvida na aula anterior, na aula 18, para que seja possível configurar a velocidade de rotação do cooler e a potência do resistor aquecedor. Então vocês devem fazer, nessa máquina de estados, incluir comandos para modificação do Duct Cycle, do cooler e do resistor. Lembrando que o Duct Cycle do resistor, por segurança, você deve limitar em 50%. Se o usuário entrar com valor maior do que 50%, modifique o Duct Cycle do aquecedor para 50%. Não passem disso, tudo bem? Eu quero que vocês compilem todo o projeto e corrijam os erros que vocês encontrarem. Infelizmente, devido à falta do kit, vocês não poderão debugar no kit, né? Mas é importante que não tenham erros de compilação. E lembrando que vocês sempre devem aplicar todas as regras do padrão de codificação apresentadas na aula 5. Vocês deverão entregar esse projeto no dia 9/6, até o fim do dia, né? E os códigos devem ser colocados no diretório do GitHub, no branch ADC. Lembrando, vocês vão criar um novo projeto e colocar no ADC, mas esse novo projeto pode ser feito com uma cópia de projetos anteriores e a inclusão dos arquivos anteriores. Perfeito? Mas vocês não vão modificar os projetos anteriores. Podem até fazer uma cópia de um desses projetos e incluir os outros arquivos. Mas será um novo projeto e será incluído nessa branch. Essa aqui é a parte que faltava para vocês, agora já fica visível, todos os periféricos foram feitos, foram implementados por vocês. E agora falta basicamente implementar o controlador de temperatura, que eu vou passar para vocês na próxima aula prática, certo? Fazer o controle PID. E faltará fazer só a lógica total para juntar, para integrar tudo essas coisas que a gente viu. Falta ainda integrar botões, vocês podem usar o buzzer se quiserem. Não foi feito, acho que o buzzer, mas vocês podem fazer para o PWM se quiserem, tem como vocês configurarem isso facilmente. Vocês podem usar os LEDs do kit, podem usar os displays de 7 segmentos, mas também se decidirem não usar, pode não usar. Vocês podem usar só o aquecedor, ou podem usar o aquecedor e o cooler. Provavelmente vai ser melhor utilizar só um deles, deixar o outro constante, porque para operar o controlador da forma que eu vou passar para vocês vai ser utilizando somente um atuador, né? Mas quem quiser utilizar os dois e tiver conhecimento, eu acho excelente, perfeito. Mas aqui a gente vai integrar, nas próximas aulas é basicamente a integração, e assim que a gente tiver oportunidade de nos encontrar pessoalmente, espero que seja o mais rápido possível, a gente vai poder testar isso tudo. Beleza? Nas aulas teóricas seguintes, nós teremos aulas teóricas com matéria nova, muito importante, que serão os sistemas operacionais de tempo real, que apesar de não estarem previstas para a gente implementar isso no projeto, é um conteúdo muito importante e será cobrado na prova escrita. Perfeito? Então é isso, qualquer dúvida mandem e-mail e bom trabalho para vocês.